Obrigada a você que acompanhou até o fim dessa entrevista. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações. Gustavo, o que precisa o tipo de documentação para poder ter a liberação da vacina para a Anvisa? Desde quando chega o documento? O que a Anvisa faz, o passo a passo? É importante esclarecer que tem duas vias de se avaliar uma vacina para registro no Brasil. A primeira via é para aquelas vacinas que pretendem realizar os estudos clínicos aqui na nossa população. E nesse momento a gente tem 4 vacinas que estão nessa via. Para essas vacinas, antes de conceder o registro, a gente precisa avaliar quais são os dados que foram gerados, tanto nos testes em laboratório, testes em animais, quanto em humanos, para se concluir se é possível fazer o estudo aqui no Brasil, porque vamos expor os voluntários brasileiros a essas vacinas que ainda estão em teste, e por isso a Anvisa precisa ter segurança de que esses dados são confiáveis, robustos e permitem um risco-benefício positivo. Mas nem toda vacina vai conduzir o estudo aqui no Brasil. Tem vacinas que estão com desenvolvimento lá no exterior. Para essas vacinas, o que é esperado, então, é que se submeta um dossiê de registro. Esse dossiê de registro é um conjunto de documentos que compõem tanto os dados que mostram que a vacina realmente funciona, ou seja, os dados de eficácia, mas também dados de segurança que mostram o quanto essa vacina, quais são os efeitos que essa vacina pode causar no indivíduo, quantas doses são necessárias sem causar grandes reações. E também, por último, uma questão muito importante é a qualidade da vacina, ou seja, onde ela vai ser fabricada, quais são os locais, os equipamentos, o tipo de profissional necessário para se fabricar essa vacina em larga escala. Tudo isso compõe o que a gente chama de dossiê. Esse dossiê de registro, então, para essas vacinas de fora vem para que a gente faça uma avaliação. Esse dossiê é composto de mais ou menos 10 mil páginas e para que a Anvisa possa se manifestar, é preciso que todos esses dados estejam claramente descritos no dossiê. A gente tem algumas regras de como montar esse dossiê para registro de vacina e essas são as maneiras com que a Anvisa se manifesta. Então, as que estão tendo testagem aqui, elas já têm uma parte de documentação na Anvisa. As que não fizeram teste clínico aqui, elas têm que ter mais documentação além dessas que já têm uma documentação aqui. Podemos dizer que as vacinas que estão em estudo aqui, nós já temos acesso a dados dessas vacinas. Claro que no momento em que for solicitado o registro, ainda vai ser necessário que esses dados venham no dossiê. Mas nós já, de uma certa forma, já tivemos acesso e já avaliamos parte desses dados para conceder a anuência para que esse estudo possa ser realizado no Brasil. Uma outra questão importante das vacinas que vão ter o desenvolvimento só lá fora, ou seja, que vão ser testadas só lá no exterior, é que elas vão ter que explicar algumas questões adicionais, que é o fato de que a gente precisa saber, como agência reguladora, se as vacinas que estão em teste lá fora e esses resultados que foram observados lá fora podem ser extrapolados para a população brasileira. A gente precisa saber se é possível que, da mesma maneira com que ele foi testado lá, se não vai ter nenhuma questão aqui no Brasil de peculiaridade, de clima, de população, ou de questões mesmo de cepa viral, né, que é o tipo de vírus que está circulando lá fora, se vai ser o mesmo que tem aqui no Brasil e vai servir para a população brasileira. Pode haver diferença, igual você falou, a questão do clima, isso pode mudar o resultado de um país para o outro, por exemplo? Pode sim, é por isso que a maioria dos países tem a sua própria agência reguladora e se preocupa em avaliar esses dados, porque é preciso responder essas perguntas. A gente sabe que, dependendo do tipo de do país, existem características étnicas ou genéticas que compõem aquela população e que pode ser que não seja possível extrapolar para outra população. E quantas pessoas que fazem igual tem esse dossiê? Esse dossiê, quantas pessoas que analisam? Vocês já montaram uma equipe para poder analisar? Vocês já têm previsão de quando vai chegar para vocês? Já existe essa conversa? Pois tradicionalmente a gente designa 2 ou 3 especialistas, né, em diferentes formações para avaliar os aspectos relacionados ao dossiê. Mas na situação de pandemia, tendo em vista a necessidade de respostas céleres, a necessidade de termos
agilidade nas avaliações, nós instituímos um comitê de especialistas. Então, são mais ou menos 10 especialistas, e aí a gente tem médicos, estatísticos, farmacêuticos, biomédicos, químicos, cada um olhando para a sua parte, né? Porque é realmente um conhecimento multidisciplinar, essa questão de tecnologia de vacinas e segurança e eficácia de vacinas. E aí essa equipe, então, tem por função dar uma resposta. Pela nossa resolução, a gente tem um prazo de 60 dias, depois que esse dossiê é submetido para a agência. Mas nós, já sabendo que 60 dias é muito tempo, né, considerando a situação de pandemia, considerando o número de mortos por dia, nós instituímos uma inovação administrativa, que foi a possibilidade da empresa submeter esses dados, ao invés de esperar o dossiê estar completo para submeter para a Anvisa, nós criamos esse procedimento de submissão contínua, que é esse procedimento que permite que a empresa submeta esses dados em pequenos pacotes, em pacotes parciais, para que a gente já possa discutir, já possa avaliar, esclarecer dúvidas, etc. Ainda não temos ideia de quando vamos ter um dossiê de registro. Isso é uma resposta que tem que ser dada pelas empresas, até porque existem fatores que a Anvisa não controla. Por exemplo, esses dossiês precisam ser montados, precisam ser avaliados, precisam ser compilados, e também os estudos ainda não concluíram, né? Os estudos confirmatórios, que são os estudos de fase 3, né? Os estudos que a maioria das vacinas nesse momento, a maioria das que são promissoras estão, ainda não terminaram. Então, assim, precisa terminar esse estudo. Isso a Anvisa também não controla, porque depende da capacidade de recrutar os voluntários, de ter casos, etc. Então, a Anvisa não tem se comprometido com prazo justamente por isso. E você disse que geralmente vocês esperam o dossiê para poder fazer a liberação, começar a analisar para fazer a liberação. Mas que vocês agora, como está atípico, vocês estão fazendo aos poucos. De quantas empresas e de quais países vocês já têm feito isso aos poucos? Até o momento a gente tem dados de submissão contínua de 2 vacinas, que é da Coronavac e da vacina de Oxford. Essas 2 essas 2 empresas compartilharam com a gente dados relativos aos estudos não clínicos, ou seja, aqueles estudos que são conduzidos em animais e em laboratório. Então, até o momento a gente só tem dessas 2. E vocês pretendem, a partir do momento que chega o pedido para a liberação da vacina, com esse método que vocês estão utilizando, vocês pretendem reduzir o tempo para quanto? Que geralmente é 60 dias, né? Então, a gente ainda não sabe exatamente quanto tempo vai diminuir, né? Porque a gente acredita que vai sim diminuir, porque a gente já vai ter, se as empresas compartilharem tudo antes mesmo, pelo procedimento de submissão contínua, a gente vai ter pouca coisa para avaliar depois que formalizar esse pedido. Então, isso depende de quantos pequenos pacotes ou quantos pacotes parciais as empresas vão mandar para a gente, quantos % do dossiê a gente já vai ter analisado antes mesmo da formalização do pedido, para ver o quanto que a gente vai reduzir. Mas hoje qual a porcentagem que vocês têm dessas 2 vacinas de análise? Não, a gente só tem dados não clínicos, o que representa 10%. Isso reduziria o tempo para 1 mês, 15 dias? 10% reduz muito pouco. Eu não sei dizer exatamente em dias, mas reduz muito pouco. Se a gente só receber esse pequeno pacote, eu acho difícil a gente conseguir reduzir o tempo. Mas a gente tem trabalhado em conscientizar as empresas da importância de compartilhar antes com a gente esses dados, para que a gente possa fazer a avaliação, já discutir previamente, porque a gente sabe que no momento em que um pedido de registro for formalizado na Anvisa, é bem capaz de que a pressão seja enorme na Anvisa para que analise rápido, né? Então, e quem trabalha com isso sabe que é uma análise bastante complexa. O rigor técnico e científico não pode ser isento, não se pode abrir mão desse rigor, especialmente nesse caso. Então, é por isso que é importante que as empresas trabalhem junto com a gente nesse sentido, para disponibilizar o quanto antes esses dados. Vocês têm 60 dias para analisar esses dados, que seria o dossiê.
mas vocês também aumentaram o tamanho da equipe. Isso poderia reduzir pelo menos a um mês para fazer essa análise, mesmo tendo hoje 10%? Na verdade, 60 dias é por causa do comitê, porque o prazo normal que a gente tem de análise de vacina, pela lei, é 1 ano. Então, na verdade, a gente já está contando com esse comitê, com essa equipe multidisciplinar, e a gente considerou, quando a gente determinou essa meta de 60 dias, que é exclusiva para as questões do coronavírus, a gente já sabia que ia ser uma meta bem desafiadora. Então, por isso que não acredito que a gente consiga reduzir mais se a gente receber o dossiê completo de uma vez. Essa questão de redução do tempo, isso pode comprometer alguma fase da análise? Essa análise é feita de fase passo a passo, de quantas fases, ou é tudo de uma vez que analisa, cada um analisa a sua área, como é feito? Pois é, o que a gente estruturou aqui para assegurar o cumprimento desses 60 dias sem abrir mão dos requisitos técnicos necessários, então é importante esclarecer isso, a gente não pretende abrir mão de nenhum critério técnico, porque não há como acelerar isso ou isentar isso, especialmente nessa situação. Então, a estratégia que a gente adotou é justamente a gente fragmentar esse dossiê em diferentes subespecialidades, né? Então, as especialidades estatísticas, as especialidades de biotecnologia, as especialidades de estudos de segurança e de eficácia, para que essas análises ocorram concomitantemente. E aí a gente não ter que esperar uma terminar para começar a outra. Num processo normal, considerando que a gente tem uma fila de análises, né, não só de vacinas, mas de medicamentos, a gente faz essa análise, e a gente tem um prazo maior, né, um pouco maior do que isso, a gente faz essa análise contínua, né, a gente faz essa análise por partes, mas com a ideia de dar uma resposta nesse prazo de 60 dias, a gente vai fazer essa análise concomitante. Mas isso não representa de maneira alguma reduzir critérios técnicos ou isentar qualquer requisito. Você me disse a questão de 1 ano, que é o prazo que vocês têm para poder fazer isso, mas vai reduzir para 60. O senhor consegue me dar exemplo de outras vacinas que houve a liberação e quanto tempo demorou essa liberação? Então, na verdade, assim, vacina a gente não tem muita fila de análise, né? Porque não são muitas vacinas que são desenvolvidas. O caso mais recente que a gente teve foi a vacina da dengue, que acabou não sendo, né, viável comercialmente. Mas a vacina da dengue, a gente, como não tem fila, a gente costuma fazer uma análise, já colocar em análise à medida que entra. Então, eu posso confirmar exatamente o prazo que demorou para essa análise, né, entre a formalização e a nossa conclusão, mas geralmente dura mais que 60 dias, porque a complexidade da análise é maior, tem as exigências, né? Muitas vezes a gente faz exigência para a empresa para esclarecer uma informação ou para complementar dados, então esse tempo costuma ser maior que 60 dias. Caso nas vacinas contra a Covid que vocês irão analisar, se tiver alguma dúvida, tiver que retornar, fazer novas perguntas, isso pode fazer extrapolar o prazo de 60 dias? Pois é, 60 dias é o prazo da Anvisa, né? Então, pode acontecer isso sim. A gente está trabalhando. Esse procedimento de submissão contínua, inclusive, é uma estratégia para reduzir essas exigências, para não ter que fazer isso. Então, a gente. Mas, assim, esse prazo de 60 dias é o prazo Anvisa. A partir do momento em que a gente emite uma exigência, a gente para esse tempo. Aí passa a ser o tempo da empresa para responder a exigência, para juntar os documentos, para fazer essa resposta para a gente. Então, 60 dias é o nosso prazo. E se tiver exigência e a empresa demorar para responder, isso pode representar que não vão ser 60 dias corridos desde a formalização do pedido,
mais por conta do ônus da empresa de ter que responder essas questões. Você me disse que seria paralelamente às análises, mas caso tenha alguma pergunta, algum questionamento para a empresa, vocês param todas as análises paralelamente ou não? Não. São momentos distintos. Podem ser perguntas encaminhadas em paralelo também. O comitê ele é formado desde quando? Ele fica só por conta de casos das liberações da Covid mesmo? Isso mesmo, ele foi formado agora em março desse ano. Antes não existia um comitê, existiam, claro, os especialistas poderiam discutir com outros colegas, mas não existia esse comitê formalizado, que é de março desse ano, e ele é formado por, como eu disse, por diferentes especialidades, né? Então, diferentes... E todos, mas uma questão importante desse comitê é que todos são especialistas da Anvisa, são servidores de carreira, e todos com mais de 10 anos de experiência na análise de estudos clínicos, na análise de vacinas e medicamentos. Então, é um pessoal que já tem essa formação, porque é uma formação complexa, exige uma série de conhecimentos muito específicos. A autorização também para iniciar os testes clínicos aqui no Brasil, ela também teve uma redução do prazo, a Anvisa, por causa do comitê? Quanto tempo é o que pode levar e quanto tempo levou? O prazo da resolução é 90 dias, mas a gente estabeleceu uma meta de 72 horas. Mas, claro, que para ter uma meta tão desafiadora quanto 72 horas, a gente precisa já ter discutido com os pesquisadores antes. Então, o que a gente tem feito é estimular os pesquisadores que vão fazer estudos de Covid a conversar com a gente antes, a disponibilizar todos os documentos para que a gente faça uma análise prévia antes de formalizar o pedido. Então, esse prazo de 72 horas não está definido em resolução, esse é um prazo de gestão mesmo, é um prazo interno, diferente do que é o prazo da vacina, de registro. O de pesquisa clínica a gente não colocou em resolução. Então, pela resolução são 90 dias, mas a gente internamente colocou um prazo de 72 horas e a gente tem conseguido cumprir esse prazo, desde que, claro, os pesquisadores já discutam com a gente qual é a proposta e qual é o programa do estudo. Hoje no Brasil são quantas empresas que tiveram essa liberação para a fase 3? De vacina? Isso. 4. É a AstraZeneca, Instituto Butantan, Pfizer e Janssen. E além da vacina, medicamentos estão sendo autorizados pela Anvisa contra a Covid? Como que está essa situação de tratamento também? Pois é, a gente já aprovou mais de 40 estudos clínicos para medicamentos para Covid, tanto novas moléculas quanto o que a gente chama de inclusão de indicação, ou seja, medicamentos que eram indicados para uma doença, mas que agora está se estudando para outras, né? Então, são mais de 40 estudos, a gente tem divulgado na nossa página todos os estudos que estão aprovados, só que ainda não tem resultado, né? Nenhum resultado porque, assim, depois que termina o resultado, é preciso que as empresas peçam a inclusão de uma indicação na bula do medicamento. Só que nenhum resultado ainda foi suficiente para esse pedido. E assim que a empresa ela tem a liberação da Anvisa, ela já pode começar a aplicar ou a Anvisa também tem que intermediar alguma coisa em relação a isso? No caso de vacina, a Anvisa vai então liberar, né? Essa liberação é feita por meio de uma publicação no Diário Oficial da União, e a partir desse momento vai caber ao Ministério da Saúde e aos governos estaduais, né, dependendo da negociação que fizerem, para disponibilizar essa vacina. Mas a empresa também vai poder comercializar essa vacina. A aprovação da Anvisa não é restrita para uso em programa do Ministério. Se a empresa quiser comercializar e puder, né, a gente não sabe quantas doses foram negociadas com os governos. Então, se a empresa quiser comercializar, ela vai poder também. A Anvisa não regula a comercialização. O que a Anvisa regula após a aprovação do registro
é que a empresa vai ter que continuar monitorando o desempenho dessas vacinas. E como que monitora o desempenho? Por meio de recolhimento e observação de quaisquer eventos adversos que ocorrerem com as pessoas que tomaram as vacinas. Então, vai precisar ter um sistema implantado aí do que a gente chama de farmacovigilância, que é isso, né, que é o acompanhamento das pessoas que foram vacinadas quanto aos seus eventos adversos, para que a Anvisa possa continuar julgando o risco-benefício da vacina. Porque se começar a observar casos de eventos adversos que não foram observados nos estudos e que desbalanceiem esse risco-benefício, é possível que a Anvisa retire a aprovação da vacina. Esse estudo, por exemplo, vocês podem tirar essa aprovação a hora que vocês quiserem? É esse comitê que vai continuar fazendo essa análise? O comitê vai auxiliar nessa análise, mas dentro da Anvisa tem uma área que é específica do que a gente chama de monitoramento, que é a gerência geral. Aqui eu sou o gerente geral de medicamentos, né? Tem uma outra gerência geral que chama a gerência geral de monitoramento. E ela tem por função essa responsabilidade justamente de monitorar esses dados, fazer essa análise. Mas, claro, em conjunto conosco, se houver uma decisão de se retirar ou aprovação de uma vacina, vai ser discutida conosco também. As empresas, elas já entraram em contato dando uma previsão de quando elas pretendem entregar esses documentos ou ainda não houve conversa da Anvisa em relação a isso? As empresas algumas empresas têm divulgado cronogramas, né? O Instituto Butantan divulgou alguns cronogramas, a Fiocruz também, né? Mas é claro que para a gente esses cronogramas não servem muito, né? Porque para a gente precisa dos dados. Os cronogramas servem mais para as empresas planejarem as suas submissões e etc. Mas para a Anvisa só mesmo quando tiver o dado, né? E a gente sabe que esses fatores que a gente não controla, por exemplo, existe a possibilidade de interromper estudos, né, por conta de evento adverso grave, ou não ter voluntários suficientes nos estudos para terminar os estudos. Então, são fatores que a gente não controla, então a gente não se preocupa muito com essa questão do prazo, né? A Anvisa acaba que é o agente que vai regular, mas não vai estimular a pesquisa ou cobrar os prazos da empresa. Quando o senhor diz da questão do dossiê, que tem 10.000 páginas, esse dossiê ele é dividido em quê? Todas as análises de teste clínico? Quais as informações que constam nesse dossiê? De uma maneira geral, eles são agrupados em estudos não clínicos, que são os estudos, né, em animais e laboratoriais. Os estudos clínicos, que são os estudos em humanos, que aí são divididos em fases, né? A fase 1, que é a fase que identifica a segurança em voluntários sadios, em geralmente uma população pequena, de dezenas de voluntários. Os estudos de fase 2, que são chamados de exploratórios, porque são estudos que buscam identificar a performance da vacina em diferentes populações, em diferentes doses. Então, se é uma dose, são 2 doses, qual é a faixa etária, quais comorbidades podem ser administradas em conjunto e não causar reações adversas com a vacina. Então, a fase 2, que são vários estudos exploratórios, e a fase 3, que é a fase confirmatória, que a gente está falando de milhares de pacientes, né, e de voluntários. Essa é a parte de segurança e eficácia. Tem a parte de qualidade, né, que é a parte de como a vacina é produzida, quais são os equipamentos, quais são os controles para se garantir a qualidade da vacina, quais são os métodos para se analisar a vacina. Então, essa parte da qualidade. E também tem uma parte que é justamente essa de monitoramento, que é o que a gente chama de minimização de risco. Quais são as estratégias que a empresa vai fazer para coletar as informações de eventos adversos e para minimizar os riscos que a vacina pode causar, né? Então, se tiver alguma reação adversa específica que precise de alguma ação, por exemplo, precisa tomar um medicamento para evitar febre caso a vacina dê febre. Tudo isso vai precisar estar claro ali para a gente saber quais são as medidas que vão ser necessárias para evitar risco ou diminuir risco das vacinas. Basicamente é isso, mas nesse mundo aí tem um universo de informações aí. Só para poder deixar claro, é a questão dos 60 dias. Vocês pretendem fazer a liberação em até 60 dias, mas vocês teriam 1 ano para fazer isso. A lei diz 1 ano.
a lei é o instrumento maior, né, que é a Anvisa. Agora, a nossa resolução, que é o instrumento regulatório que a Anvisa emite, fala 60 dias. Então, a gente tem 60 dias para os casos de Covid para se manifestar e para se manifestar, né? Não é para liberar, porque se o risco-benefício não for positivo, a gente não vai liberar. Vocês têm até 60 dias para isso, mas vocês pretendem reduzir esse prazo, mas ainda não tem... A redução do prazo é se tiver esse compartilhamento de dados por meio da submissão contínua. Em relação a esse assunto, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que é só reforçar que o papel da Anvisa é assegurar que as vacinas, quando elas forem liberadas, elas cumpriram com todos os requisitos de segurança, de qualidade e eficácia. E dar essa tranquilidade que a Anvisa está empenhada em fazer essa avaliação e, claro, de uma maneira ágil, mas sem abrir mão de nenhum critério necessário. Então, é só reforçar esse comprometimento mesmo. Te agradeço muito pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você que acompanhou até o final dessa entrevista. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. Até logo!